6 horas, 1 minuto, 2 agora na virada aqui do Digital. Seja bem-vindo, bem-vinda para você que está chegando agora aqui na Nova Brasil FM, empresa do Grupo Tati. Esse é o Nova Manhã e a partir de agora eu tenho a Michele Trombelli aqui ao meu lado. Bom dia, Michele. Buenos dias, bom dia, Nonato. Bom dia mais uma vez aos nossos ouvintes. Estamos a postos aqui para te acompanhar, para te informar. Você que escolheu seguir com a gente nesse comecinho de semana, a primeira semana cheia de março. Boa. Hoje é dia 4 de março de 2024 e como você sabe, semana do Dia Internacional da Mulher. E é por isso que a gente pediu reforço às mulheres que ajudam a gente sempre aqui na programação da Nova Brasil. Hoje é o dia dela, Renata Venere, que já estava aqui conversando com você, ouvinte, sempre desde bem cedinho, todos os dias. E hoje ao vivo aqui no estúdio. Bom dia, Rê, bem-vinda. Bom dia, Michele, Nonato, ouvintes. Que delícia estar aqui. Hoje é o nosso dia, né? O dia de todo mundo. Eu adoro essa história de hoje é o dia dela. Muito obrigada. Tô empolgada aqui. Vamos nos empolgar, né, gente? Vamos acordar, vamos começar a semana no pique. A gente precisa. E tudo friamente calculado. A gente chamou a Renata aqui porque também é o Dia Mundial da Obesidade, uma data estipulada pela Organização Mundial da Saúde para chamar a atenção para esse problema de saúde, porque afinal a obesidade gera vários problemas de saúde. Aqueles cardiovasculares, que são os que mais matam ainda no mundo, também estão ligados à obesidade. E a Renata, você sabe, tá sempre com a gente aqui no Corpo, Cabeça, Coração. É o jornalista, autora do livro Atividade Física no Cotidiano. Então sabe muito bem sobre esse assunto e fala já com a gente diariamente sobre isso. E temos informação, inclusive, sobre a diferença entre mulheres e homens na prática do exercício físico, Rê? Isso, acho que é importante, a gente vai falar um pouquinho sobre a obesidade, né? Hoje é o Dia Mundial de Combate à Obesidade. A obesidade é uma doença crônica, né? Tem muito preconceito envolvido, a gente precisa mudar esse estigma. Os médicos batem muito nessa tecla, é muito complexo. Quando você encontra, assim, vê um cérebro de uma pessoa obesa, tem muitas questões ali. E ela decorre de maus hábitos e também de outras questões genéticas e tal. Então a gente vai trazer aqui alguns números. E a história da prática da atividade física, a diferença entre mulheres e homens. Uma pesquisa feita pela ASICS, uma marca esportiva, enfim, que também propõe, né, atividade física, bem-estar, saúde para as pessoas, foi feita mundialmente com 25 mil pessoas do sexo masculino e feminino. E essas pessoas responderam a várias questões se as mulheres praticam menos, mais da metade das mulheres praticam menos atividade física do que gostariam. E isso tem muito a ver com a dinâmica da vida, a rotina, As várias né? jornadas, né? Exatamente, as várias jornadas. Então a gente detalhamos um pouquinho aqui, Mi? Ou você... Podemos. Vamos trazer aproveitar alguns esse números, comecinho, né? Depois a gente vai ter uma convidada especial, a gente pode voltar a abordar, mas é legal pra gente até ouvir dos nossos ouvintes, né? Ouvir dos nossos ouvintes é Como ótimo. eles sentem, né? E se eles se identificam, né? Exatamente. Então, você falou que mostrou que as mulheres fazem menos do que os homens ou fazem menos do que elas gostariam? Ou tem essa comparação em relação aos homens também? Não tem uma comparação em relação aos homens, porque a pegada mesmo era falar do feminino. Tá. Mas vamos lá. Então, é um estudo global com quase 25 mil pessoas de diferentes idades. Eles fizeram com pessoas sedentárias, ativas, bastante ativas e muitíssimo ativas, né? Aquelas que se movimentam bastante. Foi feita de junho a setembro do ano passado em mais de 40 países, incluindo o Brasil. Não tem ainda um recorte específico do Brasil. Mas vamos lá, o poder do exercício, né, segundo essas mulheres. 80% se sentem menos frustradas, 67% se sentem menos estressadas quando conseguem praticar uma atividade física regularmente. 52% se disseram mais felizes, 50% mais energizadas, 48% mais confiantes, 41% contam que conseguem desligar um pouco mais, né? Enfim, pensar um pouco mais nelas. E 38% se sentem mais capazes de lidar com as questões da vida. E aí elas seguem, né? Apesar dos benefícios, apesar de saber disso, 51% delas responderam que fazem muito menos atividade física do que gostariam. Isso quando elas não param de vez, né? E por que isso acontece? Para 76%, outros compromissos, 74% falta de tempo, 62% falta de grana. É muito número, né, gente? Mas vamos acompanhando aí como é importante. 61% citaram a maternidade. Então, né, a partir do momento em que o nenê nasce, elas acabam tendo
muito mais obrigações e menos tempo para elas. Vá. Não é surpreendente isso aqui, gente? Muito surpreendente. Os homens vão treinar e as mulheres ficam treinando em casa com seus filhos, né? A gente vamos dividir, né? Isso aí, porque não dá. 44% acham os ambientes intimidadores. Então, isso aqui sob vários aspectos. A nossa convidada vai falar bastante sobre isso também. Peraí, só um parênteses aqui. Eu tenho muitos parênteses pra fazer de tudo isso que você tá falando. Mas um deles, por exemplo, hoje a gente estava vindo aqui de madrugada, 5 da manhã, a caminho daqui, com a nossa Thaís Denker, gerente de marketing, que a gente veio juntas. E tinha um homem correndo, eram nem 5 da manhã, e ele estava correndo na rua. A primeira coisa que a gente olhou uma para outra e falou: será que se fosse mulher estaria correndo às 4h50 da manhã no escuro? Então eu vou mais longe, eu venho pra cá um pouco mais cedo, eu vi um cara correndo também na Consolação, um homem também. Entendeu? Assim, imagina que a mulher vai correr a essa hora, entendeu? Então, assim… Por uma série de coisas, então, inclusive. Assim, só pra ilustrar os ambientes intimidadores, que são todos, né? Todos que as mulheres não se sentem seguras. Todos, né? Exatamente isso. Até na academia, né? Quantos casos a gente teve aí de assédio, de violência dentro da academia, por exemplo? Porque a questão de segurança pública, a falta de segurança, né, para a mulher, ela é muito mais complexa. Porque não é simplesmente, não é uma questão de segurança, você vai ser assaltada, você precisa pensar o que vai acontecer com você. E sim, 4 da manhã, 5 da manhã, não. A gente não vê, né? Tem alguns grupos que se reúnem, enfim, dentro de parques, mas mesmo assim… Mas os parques abrem 6 da manhã, geralmente, exatamente. Não abrem 5 da manhã. Então, assim… É quase impossível. É complicado. Olha, é muito interessante você falar isso, porque… Eu, enfim, frequento parques e não frequento no escuro, nem de manhã e nem à noite, quando ainda não tá claro. E mesmo em horários, assim, normais, digamos assim, tem alguns parques que tem alguns trechinhos mais isolados, assim. Gente, quantas vezes eu me vi correndo ali, olhando pro lado, sabe? Pra ver o que tava acontecendo. Tava tudo bem no seu redor. Exatamente. E aí, correndo de medo mesmo. Você acelera um passo e vai, assim, não quero ficar aqui sozinha. Então, assim, vamos chamar as ouvintes pra participarem, né? Onde que elas… Se elas se sentem seguras, se elas fazem menos exercício. E aí, eu vou fazer só um outro parênteses também pra ilustrar essa conversa. Que foi na semana passada, eu praticamente não consegui fazer exercício físico diante da rotina, dos afazeres e tal. E juro, no sábado eu virei e falei assim: eu preciso fazer um exercício, eu não vou enlouquecer. Boa. E aí saí pra correr, depois fui nadar, me sentindo inspirada pelo nosso entrevistado de sexta-feira. O nosso ultra-atleta. Eu corri, nadei, só faltou pedalar. Mas tipo assim, 20 minutinhos cada, né? Não uma hora milhões e de horas. E assim, e o efeito que isso fez no meu fim de semana foi uma coisa absurda, assim. O que mudou o meu humor, porque você vai tensionando ao longo da semana e parece que o exercício físico faz você soltar mesmo, liberar. É impressionante, assim. E aí, eu até brinquei com meu marido. Acho bom você cuidar das coisas, que senão eu vou matar você. É engraçado, a Michelle Obama, ela contou, né, no livro dela, que tinha um momento ali que Barack Obama… né, gente? Ele tinha tempo pra fazer ali a sua academia, a sua ginástica e tal. E ela falou que ela ficava frustrada. Não, porque… né, ele vai pra academia e tal. Ela falou: escuta aqui, eu também vou pra academia. Aí não quero nem saber, enfim, as filhas eram pequenas. Se vira. Mas se vira, enfim, eu vou, né? E ela passou a deixar de reclamar sobre isso e foi. Aí você vai dizer assim: tudo bem, gente, a Renata tá falando do casal Obama. Gente… não, são casais que precisam se organizar para que todos, né, para que os dois, enfim, companheiros, seja você quem for, precisa se agendar, precisa se colocar diante aí da situação, senão não dá, senão fica muito chato. Principalmente quando tem filho pequeno, né? Exatamente. Que é essa demanda. Exatamente. Saiu um dado também, só pra gente encerrar esse primeiro momento aqui, a gente tá com a Renata, da NCD Risk Factor Collaboration. É uma entidade, uma organização com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, dizendo o seguinte: ao longo dos últimos 30 anos, as taxas de obesidade entre crianças e adolescentes no mundo aumentaram 4 vezes. Os números dos adultos dobraram. Então, a gente está precisando mesmo fazer muito exercício para tentar mudar esse cenário. E no Brasil, a obesidade afeta mais as mulheres. Esse também é um dado importante. Agora, pra gente encerrar, a percepção dos homens, gente, em relação às mulheres que praticam atividade física, 58% acham que o maior problema delas é a insegurança corporal. 54% acham que as mulheres não se exercitam porque não gostam.
Ô Marada, vamos lá, né? Vamos pensar bem como é que você tá fazendo aí para ajudar a sua companheira, enfim, a se exercitar, né? Vamos pensar nisso que é importante. Acho que tem muita gente que realmente não gosta, que não teve esse hábito, talvez, e tal, mas certamente falta tempo. Abriram tantas janelas aqui, mas depois a gente vai perguntando no decorrer do programa. 6h12. Renata Vereri hoje participa conosco aqui do Nova Manhã e vamos ao que é essencial.